Então, nós estamos encerrando esta semana falando sobre equilíbrio, tá? Ontem foi muito importante. Uma vida de uma espiritualidade, uma vida de uma oração, de uma relação com Deus sincera. É o primeiro passo para você ter equilíbrio. Respiração. Eu expliquei como que a respiração é usada inclusive pelo exército americano nas missões mais importantes que os caras do exército, os soldados, precisam de ter muito foco e concentração. Meditação, mindfulness, tá? Nós falamos sobre isso. Controle do pensamento. Eu falei sobre positivismo também, quando você ativa um positivismo no teu cérebro. Bom, vamos lá. Quero encerrar hoje te dizendo o seguinte. Todos nós queremos equilibrar, né? Ter uma boa vida financeira, ter uma vida muito legal, profissional, amigos, você se dá bem com os teus parentes, você tem uma vida bacana com os teus parentes, você tem uma vida bacana com a tua família, social, intelectual, emocional, servir o próximo, igreja, Deus, tudo por aí vai. Legal. É um grande desafio você ter equilíbrio em todas essas áreas. Porém, quando você equilibra 3 coisas, todas as outras vão ser uma consequência dessas 3, tá? Então, se você conseguir buscar com ferramentas corretas, se a gente consegue com dedicação, por exemplo, não é fácil, né? Eu tô numa de dominar meu corpo. Eu tinha falado, eu abri isso para vocês aqui, né? Eu falei para Deus em oração, falei assim: Senhor, o Senhor pode me pedir qualquer jejum, menos jejum de café. Jejum de café eu não faço mais, porque eu sofri muito quando eu fiz. Misericórdia, foram 10 dias assim, parecia que eu tava me arrastando. Não faço mais, mas nessa segunda eu, meti bronca. Acabei de comprar, para ajudar aí. Acabei de passar no mercado e pegar um mate, porque não é mole, eu bebo muito café. Só que é o seguinte, quem domina quem, tá? Então é o seguinte, você tem autoridade para tirar o doce, você tem autoridade para tirar o carboidrato. Não estou dizendo que você não vai comer nunca mais, mas você tem autoridade para dominar esse negócio aí, tá? E equilíbrio é isso. O equilíbrio, ele parte dessa autoridade. Então vamos lá, vou direto no conteúdo, tá? Sem ficar com rodeios aqui. Primeiro, você precisa equilibrar tua saúde. Disso vai depender o equilíbrio de todas as outras áreas. Você precisa equilibrar a tua saúde. Enquanto a gente não entender que saúde, corpo, alimentação é algo vital. Naquele livro que eu li e que já falei para vários de vocês, O Mais Esperto que o Diabo, leia aquele livro. Ele gasta ali várias páginas dizendo, supostamente Napoleão Hill entrevistou o diabo. E ele passa ali várias páginas dizendo como que ele escraviza a pessoa pelos fast foods, pelos junk foods. Então existem estudos, por exemplo, vai estudar sobre isso também. Existem estudos científicos que as pessoas que consomem alimentos, muito alimento industrializado, muito fast food, elas têm muito mais depressão, tipo 3, 4 vezes mais a tendência de depressão, de ansiedade. Olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês, tá? Muitos desses alimentos, eles detonam o intestino. E o intestino, ele é teu segundo cérebro. Tem muita gente que tem mau humor, problema emocional, porque o intestino não está bem. Eu trato isso no método 3 em 1, que é o meu curso. Então, olha só. Aí você fala, eu só estou comendo uma coisa. É que nem pecado, né? Pecado te dá um prazer na hora. Depois você tem que lidar com aquele fruto do pecado, com aquela consequência. Comida, rango, é a mesma coisa. Então hoje, eu não vou ficar falando de mim muito, mas eu doutrinei meu corpo a comer aquilo que eu quero que faça bem para mim. Então eu estudo os melhores alimentos para o cérebro, as melhores fibras, o que vai nutrir seu coração, seu sangue, alimentos antioxidantes. Então assim, eu falo muito no método 3 em 1, quando a gente fala da parte de alimentação,
sobre quais são os tipos de alimentos mais importantes até para cada personalidade, tá? Tem um tipo de personalidade que não pode tomar tanto café. Tem personalidade genética, eu tô dizendo. Tem gente que se tomar café depois das 5 da tarde não dorme depois. Não dorme à noite. Ou dorme mal. Aí você não sabe por que eu tô acordando cansado. É porque você tá tomando café muito tarde. Tem gente que pode tomar café, por exemplo, só até 2 horas da tarde. Depois disso, vai te detonar. Mas você precisa o quê? Você precisa se conhecer. Tá? Então, é muito importante. A minha esposa, por exemplo, se ela tomar café depois das 5 da tarde, ela não dorme mais. Não dá, ela tomar um cafezinho às 7 da noite. Ou não dorme, ou é aquele sonho leve, ou é que você fica acordando, ou você não fica acordando, mas é um sono muito superficial que não te leva àquele sono profundo restaurador. E eu tô falando de um item, café. Né? Então existem vários estudos de vários tipos de óleo. Vocês não têm ideia, carboidrato, doce, tudo isso eu aprofundo muito no método. Mas para você aqui, o que eu quero te dizer? Cuida da tua saúde, procura entender o que é melhor para você. Por exemplo, tem algumas pessoas que precisam comer mais carne vermelha, outra mais carne branca. Por exemplo, eu descobri quais são os alimentos que me fazem mal. Cebola me faz mal, alho me faz mal, vagem me faz mal, mostarda me faz mal, pimenta me faz mal. Então, é importante você descobrir o que é. Então eu estou te falando primeiro, 3 áreas para você equilibrar. Então eu tô falando, primeiro, saúde, tá? Uma boa alimentação. Uma boa alimentação. Você precisa entender a importância disso, gente. Tá? Uma boa alimentação, você nutrir teu corpo com ovos, nutrir teu corpo com grãos, nutrir seu corpo com azeites, com óleo de coco, nutrir teu corpo com tempero. Se você for estudar tempero, é uma coisa louca que os temperos fazem. Tá? E exercício. Então pode parecer básico, mas você tem que se movimentar. Tá? Não adianta, eu sei que a gente não quer viver isso. O que eu prego, o que eu falo, e até o meu método, que é o método 3 em 1, ele é um mal necessário. As pessoas não querem, ninguém quer equilíbrio. Me deixa comer o que eu quiser, me deixa fazer o que eu quiser. Então equilibre tua saúde, tá? Porque você vai ter uma performance melhor, o teu cérebro vai desempenhar melhor, você vai ter mais performance para trabalhar, para amar teu marido, para tudo, tá? Segunda coisa, que se você equilibrar, vai equilibrar todas as outras áreas da tua vida. É a parte da sua mente. Você tem que cuidar da tua mente, você tem que cuidar do teu emocional. É muito importante que você leia livros, vou te dar uma dica, tá? O livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Para você aprender as características, as suas características emocionais, entender se você é mais ligado à raiva. As pessoas são mais ligadas a 3 coisas: raiva, tristeza ou dor. Então, se você é uma pessoa mais ligada na raiva, ou você é uma pessoa mais ligada na dor, ou mais ligada na tristeza, para você poder saber quais são as emoções certas para você, você saber aonde você tem que tomar mais cuidado, desenvolver a tua área mental, de conhecer teus pensamentos, aprender a dominar teus pensamentos, aprender. A semana que vem eu já vou dar um baita aprofundamento nesse segundo tópico aqui, que é equilíbrio mental. Você é espírito, alma e corpo. Não adianta você querer equilibrar, eu vou sair muito, eu vou pra balada, eu vou não sei o que, eu vou ter muitos amigos, eu vou filhos, legal. Mas se você equilibrar essas 3 áreas que eu tô falando, não tem como. Todas as outras vão ser equilibradas também. Então você pode ser uma mulher maravilhosa. Se você tiver com um emocional detonado, você não trabalha bem, você não se dá bem com o teu marido, com os teus filhos, compromete tudo. Se você não souber gerar positivismo na tua alma, se você não souber nutrir tua mente com pensamentos corretos, se você não tiver autoridade sobre a tua mente, eliminar os pensamentos negativos, sabe, entender a tua identidade. Se eu perguntar hoje pra você, quem é você? Escreve pra mim quem eu sou. Talvez você vai me perguntar assim, o que você quer dizer com isso? Como que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer quem é você. O problema é que eu não sei quem eu sou, sabe? Então, também, recorrendo aqui ao método 3 em 1, que é esse curso que eu tenho, a gente mergulha profundamente em entender quem eu sou, as minhas crenças quanto à minha identidade, né? Entender a minha personalidade. E também, na parte emocional, a empatia, né?
E empatia não é você se colocar no lugar do outro, porque é impossível você se colocar no meu lugar, porque eu tenho o meu cérebro. O meu cérebro é diferente do teu cérebro. Empatia não é você se colocar no lugar do outro, é você entender o ponto de vista do outro, porque ele tem um cérebro diferente. Ele vê as coisas de um jeito, eu vejo de outro, né? Então, a parte da mente, da alma, como é que eu renovo a minha mente para experimentar, como a Bíblia fala, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quais são as técnicas para eu penetrar no meu subconsciente? Né? Existem, por exemplo, várias técnicas de você furar a barreira do consciente para o subconsciente e plantar crenças, pensamentos. Porque se você estudar neurociência, você vai ver que de 90% a 95% da tua vida é comandada pelo que está no teu subconsciente. E você só lembra 5% que é o que está no teu consciente. Mas o subconsciente é ele que está no controle, mas a gente não sabe lidar. Então é muito importante. E você fazer coisas que possam te equilibrar, ler livros que vão te ajudar com a tua parte emocional, né, a tua parte mental, conhecer profundamente como funciona o teu cérebro, como é que o teu cérebro reage num momento de dificuldade, como é que são as emoções, então, equilibre o teu emocional. Tá? Então, para você, o que faz sentido? Sei lá, ouvir uma música, faz isso. É fazer exercício, faz isso. O que te acalma, o que te ajuda? Ou você tem uma tendência mais a ser uma pessoa mais preguiçosa, a ser uma pessoa mais passiva, ou mais que procrastina mais. Você precisa, né, de desenvolver outros tipos de estímulos para o teu emocional, tá? Então, é muito importante esse equilíbrio mental, esse equilíbrio emocional. Quando eu falo equilíbrio, não é só, sou uma pessoa equilibrada, não é isso, cara. É você dominar teu cérebro, dominar tua mente, tá? Dar os comandos certos. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, né? A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito e que nós temos o sentimento, de Cristo. Eu preciso entender isso, tá? E por fim, a tua vida espiritual. Então, se você equilibrar essas 3 áreas, queridos, se você, ainda que você não faça muito, tá? Mas se você quer ter um pequeno avanço, foca mais na tua saúde, foca em se exercitar um pouco, sabe? Foca na tua saúde mental. O que te faz bem, o que te desopila, né? Você é uma pessoa estressada. Por exemplo, eu tenho certos tipos de filme que eu não posso assistir à noite. Eu gostava de assistir o UFC à noite, ao vivo, 2 da manhã. No dia não dormia, porque entra na pilha. Então eu fui conhecendo o meu emocional, a minha mente, tá? E por fim, você tem que equilibrar a tua vida espiritual, sem paranoia, sem crendice, sem religiosidade, mas uma vida espiritual de verdade, uma relação com Deus séria, né? Mas sem peso. O que é uma relação séria com Deus? Se ele é o criador do universo, se ele fala que se eu buscá-lo em primeiro lugar, tudo vai ser acrescentado. Não adianta só você ser uma pessoa inteligente, tá? Não adianta só você ter gasto 200 mil reais com um curso, 300 mil reais com um curso. Você não tem uma vida espiritual. É por isso que tem um monte de coisa que trava na tua vida. Não é só crença. Às vezes você pensa que tudo é crença, crença é mente. Não, sim. Tem muita coisa que é crença e que é mente. Tem outra coisa, é porque você não exercita a tua vida espiritual, você é morno. E o pior, quando exercita, não sabe exercitar direito. Existe uma vida espiritual de liberdade, de uma relação com Deus com liberdade. Tá? Você não pode desprezar. Nem tudo é espiritual, com certeza não. Mas não dá pra gente desprezar que um jejum tem poder, que oração tem poder, que uma relação com Deus tem poder. E tem muita gente aí que está na igreja e agora só preocupada com a parte de conhecimento, de mente, mas está desprezando a parte espiritual. Não dá. É por isso que no método 3 em 1, o equilíbrio é assim, é tripé. Não adianta. Tripé só fica de pé se tiver os 3 pés. Não importa a tua religião, tá? Mas que você tenha uma espiritualidade. Sabe, que você chegue num domingo, pare e ouça mesmo, sei lá, online, uma palavra de Deus, para Deus tocar, falar com você, de você buscar ter uma comunhão com a Bíblia, tá? Com a palavra. Não queira desprezar isso, não tem como.
Eu conheço muito cara que entrou só no viés de mente, de desenvolvimento pessoal, de alta performance pessoal, e se explodiu. Porque com Deus, eu vi um cara que eu gosto muito, que é o Piero Tavolazzi, e ele falou uma frase, ele é um menino super top, super servo de Deus, e ele falou assim: com Deus eu trabalho menos e ganho mais, né? Então tem muita gente aí que está se matando, porque está só se desenvolvendo pra caramba, entrou numa linha de conhecimento, estuda, sabe tudo, mas você não consegue ter um momento de 5 minutos de oração, de comunhão com Deus. Então, galera, se a gente equilibrar essas 3 áreas, corpo, alma e espírito, eu garanto para você, tá? Se você tiver esse equilíbrio, corpo, alma e espírito, você com certeza vai ter uma vida mais equilibrada, uma vida diferente, uma vida que vai te edificar. Eu te asseguro, tá? Eu vou falar uma coisa aqui, você vai falar assim, tô soltando aqui os comentários que já acabou. Ah, é uma revelação. Não, não é revelação, tá? Se você não tem equilíbrio nessas 3 áreas, alguma coisa na tua vida tá fora do eixo. Ou você tá obeso, ou tá com depressão, ou tem ansiedade, ou tá numa paranoia espiritual, ou tem um vazio muito grande dentro de você, ou alguma coisa da área das emoções, né, das doenças psicossomáticas está te dominando, está te fazendo mal. Então, hoje é uma palavra um pouco mais pesada, sim, mas é necessário, tá? Então é isso. É fundamental a gente ter equilíbrio nessas 3 áreas. Se eu tiver equilíbrio nessas 3 áreas, você pode ter certeza. Porque não adianta. Ah, tô magoado com Deus, tô magoado com não sei quem, com a igreja, aí para de ter uma relação com Deus. Pode ver, vai ferrar, vai detonar algumas áreas da tua vida. Eu vou falar uma coisa pra você aqui bem perto, tá? Deus te criou espírito, mente, alma e corpo, tá? Se você entrar numa paranoia de corpo perfeito e desprezar que você tem que trabalhar a tua mente, teu desenvolvimento pessoal, teu emocional e teu espírito, você vai se arrebentar. Se você trabalhar só a sua... se você for uma pessoa que conhece sobre neurociência, PNL, neurolinguística, o que for, tá? Psicanálise, tudo isso eu tenho estudado. Processo de coach, que é maravilhoso. Os processos de coach são poderosíssimos, muito mais do que qualquer um de vocês aqui pode imaginar, né? Então, se você ficar só nisso, alguma coisa vai estourar. Ou se você ficar só no espiritual e achar que você virou um anjo, também vai detonar em alguma área. Eu preciso equilibrar espírito, alma e corpo, né? Foi por isso que eu desenvolvi o método 3 em 1, que foi uma revelação de Deus. Você tem uma ideia, são 50 aulas a 60 a 60 aulas por módulo. Módulo da mente, mundo espiritual, módulo do espírito e módulo do corpo. Módulo saúde. Tá? Ah, bispo, quem é você para falar isso comigo? Perdi 45 quilos, estudei muito sobre saúde, perdi 45 quilos há 30 anos atrás, né? Pastor há 20 anos, bispo há 17 anos, então tenho todo o know-how para te falar da parte espiritual. É difícil ter esse nível de equilíbrio, mas na verdade é porque nós precisamos aprender a fazer pequenos avanços, tá? Eu até 1 ano atrás, eu mandava ver numa alimentação, eu não era gordo, mas eu mandava ver numa alimentação que não tinha nada a ver comigo. Uma alimentação que me inflamava, uma alimentação que me trazia dores na artrose, que eu luto contra uma artrose, tenho 3 cirurgias no ombro, mas faço academia pra caramba, luto com a dor, né? Então, eu vim entender os alimentos que me inflamavam, entendeu? Então, veja bem, Ioná, e para todos, são pequenas evoluções. O método 3 em 1, o que eu faço? Eu estou indo bem devagar com os alunos, porque, se eu conseguir fazer um aluno tirar o carboidrato, por exemplo, se eu conseguir te ajudar a tirar o carboidrato, não o mal, o ruim, o bom, né? O que é carboidrato bom? Batata doce, um inhame, uma mandioca, com moderação. Agora, todo o resto, se eu conseguir fazer o cara entender o que é um carboidrato mal e tirar isso da tua vida, eu vou mudar a tua vida espiritual. Vai mudar teus resultados. Pra você ter uma ideia, eu tirei açúcar e carboidrato, eu não tenho mais cárie há 2 anos. Eu não sei o que é cárie. E eu não sou o cara ficar o dia inteiro escovando o dente, mas não tem cárie. Por que os homens da caverna, eles não tinham cárie? Porque eles só comiam coisa boa. Entendeu?
Cara, então é o seguinte, tem muita coisa para falar, tem muita coisa pra gente avançar, tem muita coisa para entender. Então no método 3 em 1 eu condensei todo esse conhecimento e coloquei para os alunos. Mas é importante, o que eu passei aqui tem bastante coisa, tá? Por mais que as pessoas não queiram equilíbrio, as pessoas não querem equilíbrio. Só que tudo bem, então eu vou carregar um ônus de ter uma saúde detonada, ou ter um emocional detonado, ou uma vida espiritual desequilibrada. Agora, se eu entender que eu vou buscar equilíbrio, legal. Então você vai começar a ter colheita em todas as outras áreas. Começa pelo que eu tô te falando, me escuta, tá? Me escuta. Começa pelo que eu tô te falando. Equilibra a tua saúde. Cara, quando eu equilibrei minha saúde, mudou a minha performance como homem em todos os aspectos, quando eu mudei meus alimentos. Eu tinha um sono, parecia um urso panda depois do almoço, queria me jogar em qualquer canto. Não existe mais isso, eu não tomo mais vitamina nenhuma, é comida, tá? É a mesma coisa que eu tava aí há um tempão lutando, orando, não sei o quê. Quando eu entendi mente, cérebro, emocional, quando eu fui compreender o autoconhecimento, caramba, isso transformou o meu entendimento.